Oi, oi, eu sou a Ari Eu sou o Marcos. e hoje a gente vai falar tudo sobre um dos ingredientes indispensáveis para fazer o teu vaso de concreto, a areia. Sim, a areia é um dos ingredientes indispensáveis para a tua massa de concreto. Como tu já deve ter visto no nosso vídeo sobre cimento, não dá pra gente fazer um vaso só com ele. A areia tem um papel muito importante para fazer um vaso resistente e ela nunca deve deixar de fazer parte da tua receita, combinado? Quando você for escolher a sua areia, você vai ver que tem diversos tamanhos diferentes e espessuras diferentes, desde uma areia mais fina até uma areia mais grossa. Aí já vem a dúvida, né? Qual que eu devo usar? Geralmente, nas lojas de materiais de construção, você vai encontrar a areia aí dividida em três tipos. Você vai ter a areia fina, a areia média e a areia grossa. E como o próprio nome dela já diz, né? Então na areia fina a gente vai ter os grãos menorzinhos, grãos pequenininhos. Na areia média a gente vai ter um grão não tão pequenininho, mas também não muito grande. E na areia grossa a gente vai ter os grãos maiores que a gente vai encontrar aí numa areia. Só que quando tu for no material de construção aí, pedir pro atendente, sei lá, eu quero 7 latas de areia média e 3 latas de areia grossa, por exemplo. Tu vai ver, beleza, ele vai anotar no teu pedido ali, tá, tanto de areia grossa e tanto de areia média. Talvez tenha até diferenciação no valor desse material também. Mas quando tu for pegar esse material, geralmente vai estar num depósito que não é na loja que tu está comprando. Se tu conseguir acompanhar ele lá retirar o material, tu vai perceber que ele vai tirar todas as areias que você pediu do mesmo monte. Não vai ter um monte separadinho de areia fina, um de areia média ou de areia grossa, sabe? Então por que eles me vendem esses grãos separados? A areia fina, média ou grossa, se eles vão pegar do mesmo monte? Como é que eles diferenciam esse tamanho de areia? O que a gente vê aqui na nossa região, pelo menos, né, quando a gente vai buscar os materiais aí nos depósitos, o cara vai ver, tu quer areia grossa, beleza, ele vai lá pegar a pá lá de cima do monte. Porque em teoria, lá em cima do monte, né, por causa da chuva, porque ele está a céu aberto, estão os grãos maiores, né? Os grãos menores a chuva leva mais para baixo do monte. Então, ele pegando uma pasada lá de cima vai pegar o grão maior. Ele vai ver tu quer areia média, ele vai dar uma pasada ali no meio do monte, que vai ter uma mistura desses dois grãos aí. Tu quer uma areia mais fina? Ele já vai lá embaixo, pegar uma pasada lá embaixo, em teoria, lá vão estar os grãos mais finos. Então, na verdade, toda areia que tu vai estar comprando aí no material de construção, ela nunca vai ser só uma, né? Ou fina, ou média, ou grossa. Ela sempre vai estar misturada com os outros. Pode ser que essa de cima tenha uma predominância de grãos maiores, pode ser que a do meio realmente tenha uma mistura de tamanhos de grãos mais médios ali, e a de baixo, em teoria, também teria um pouco mais de finos. Mas nunca só eles vão estar sempre misturados. Pelo menos esse é o nosso caso, né? Aqui na região, a gente está aqui no sul de Santa Catarina, a gente nunca encontra ela separadinha no grão que a gente precisa. A gente sabe que tem mineradoras aí que você consegue talvez o contato direto com elas para você conseguir essa areia separada em diversas granulometrias bem específicas mesmo, a gente sabe que dá para conseguir. Mas esse é o nosso caso, né? Aqui na nossa região. E por aí, você encontra a areia em diferentes grãos aí, você consegue encontrar ela separadinha ou é o mesmo caso da gente aqui, tudo misturado mesmo? Mas então como é que a gente faz se quiser separar a areia fina da média e da grossa? Se tu quiser, de repente, para um projeto específico, tu realmente precisa desses grãos bem separadinhos, assim como no caso de um granilite, que às vezes tu só quer um grão um tamanho X, ou tu só quer que apareça bem um tamanho Y, aí tu vai precisar peneirar mesmo. A gente tem aqui mais ou menos 3 tipos de peneiras diferentes que a gente usa. O tamanho do buraquinho ali a gente chama de malha, né? O tamanho de malha é diferente. A gente tem uma que é bem fininha, a gente tem uma média e uma que é um pouquinho mais grossa. Justamente para separar esses 3 tipos de grão aí. Então, quando eu preciso do mais fininho, eu vou lá, peneiro com areia fininha. Quando eu preciso do médio, eu vou lá, passo na peneira média. E quando eu preciso do grosso, eu passo na peneira grossa. Aí eu consigo ter divididinho todos esses 3 tamanhos de areia aqui. Tu pode usar essa areia que tu já compra aí no material de construção, só que ela vai vir com grãos misturados, né? Mesmo que o cara tente separar mais ou menos para ti lá na hora de pegar, tu não vai saber quanto que vai ter aí de areia fina, areia média ou areia grossa. Então, se você está aí procurando um controle maior aí sobre a resistência do seu concreto, é interessante você saber quanto de cada granulometria de agregado está entrando. Se tem tanto de areia fina, tanto de areia grossa, porque só tu tendo controle sobre isso,
tu vai ter mais controle sobre a resistência final do teu produto também. E qual delas será então que tu deve usar? A fina, a média ou a grossa? Na verdade, tu vai precisar de todas elas. Dependendo aí do tamanho do teu vaso, pode até precisar de outros tipos de agregados. Como de repente um pó de pedra, que é um pouquinho mais fininho, ou de repente um pedrisco, que é um pouquinho maior. Se o tamanho do teu molde suportar, tu pode acabar indo até para granulometrias ainda maiores. Lembrando que, como a gente falou lá no vídeo da argamassa, é importante que os agregados eles preencham o máximo possível de espaço ali da tua massa, do teu concreto. Então a gente vai ter daí tanto os agregados maiores, que vão preencher os espaços maiores ali da massa, quanto os agregados menores, que vão preencher aí os espaços menorzinhos que vão ficar entre esses agregados maiores. E aí depois o cimento vai acabar entrando só para grudar tudo isso. A gente tem que lembrar que o cimento ele funciona como uma cola, né? Ele até tem certa resistência à compressão, mas o que vai dar resistência para o vaso mesmo são os agregados. Eu nunca faria um vaso só com areia fina. Mesmo que a gente está falando aí de um vaso pequenininho, a gente consegue entrar aí com areia fina, média e grossa também. Não precisa estar entrando com pedrisco, por exemplo, que às vezes a paredezinha ali do vaso realmente não cabe. Mas pelo menos essas 3 granulometrias de areia é interessante a gente usar. Porque se a gente estiver colocando só areia fina, a gente até vai ter uma massa com uma trabalhabilidade boa ali, vai ser melhor para trabalhar, só que ela não vai estar adicionando resistência necessária que o teu vaso de concreto precisa. Então, se precisar usar só areia, usa areia também com grãos maiores. A quantidade de areia que tu vai usar, na verdade, depende do resultado que tu estás buscando. Existem aí alguns padrões mínimos que a gente deve obedecer, mas mesmo dentro desses padrões existe uma variação muito grande e dependendo da quantidade de areia que tu use, isso vai refletir diretamente na resistência do teu vaso também. Com menos areia, em teoria, tu teria um vaso menos resistente e com mais areia, em teoria, tu teria um vaso mais resistente. Existem vários traços que a gente pode usar, cada um de vocês pode ter um traço diferente, aí consequentemente com resistências diferentes e com resultados estéticos diferentes também. Por exemplo, quanto mais areia e agregado a gente tiver nessa massa, vai ficar um pouco mais rústico, né? Principalmente na região onde a gente lixa. Agora, se trabalhar com menos agregado, tu vai ter uma massa um pouco mais lisinha. Enfim, existem vários resultados que a gente pode estar chegando aí só dosando a quantidade de agregado que a gente está colocando na massa. Mas atenção, não vale tu usar pouca areia só para ter um resultado bem lisinho, porque esse teu vaso aí ele não vai ter resistência. Tu tem que saber equilibrar isso para que tu tenha um vaso forte e com a aparência legal que tu deseja. Essa relação entre o cimento e a areia também é muito importante, porque existe um mínimo de areia que a gente pode estar usando aí para uma quantidade de cimento e também existe o máximo. O cimento tem que estar numa proporção que ele consiga colar todos esses agregados, né? Envolver todos esses agregados, essa areia que você está usando. Então, a gente entendendo esse mínimo e entendendo o máximo, a gente tem uma área bem grande onde a gente pode estar testando e chegando nos resultados que a gente acha interessante, tanto do ponto de vista de resistência, quanto do ponto de vista estético. A gente tem uma noção, então, dentro dos traços que já existem hoje na construção civil, aí, que tu vai usar para fazer pilar, para fazer contrapiso, para fazer reboco, por exemplo, onde a gente já tem esses níveis testados, né, para cada tipo de traço, o que vai agregar de resistência em cada traço desse, a gente vai encontrar situações aí onde a gente vai ter, por exemplo, uma parte de cimento para 7 partes de areia. Em outra situação, a gente já vai ter, então, uma parte de cimento para 3 partes de areia. Então, é interessante a gente pensar que, dentro dessas duas medidas, a gente pode trabalhar com diversas outras que vão estar agregando aí uma resistência diferente e um resultado estético diferente. Cabe vocês, então, testar e entender o que fica melhor para vocês. Mas o que a gente mais vê por aí, e você também já deve ter visto isso quando foi pesquisar aí por vasos de concreto, é gente falando, eu faço meio a meio, boto metade de areia, metade de cimento e tá tudo certo. Não tá tudo certo. É muito cimento para pouco agregado e a probabilidade dessa tua massa ter uma baixa resistência é muito grande. Aliás, com certeza ela vai ter uma baixa resistência e vai acabar aí trincando, esfarelando ou algo do tipo. Consigo fazer uma massa só de areia e cimento?
Consegue. Na construção existem aplicações desse tipo. Para fazer reboco, por exemplo, o único agregado que entra é a areia. Só que a gente tem que se ligar que aí é um concreto com baixa resistência, a trincas, por exemplo, a retração e tal. Então dá para fazer? Até dá. Mas sempre que a gente puder usar outros agregados, a gente tem que lembrar que isso vai dar mais resistência e sempre vai ser melhor para o nosso vaso. A probabilidade de acontecer um problema num vaso que tem só areia e cimento é bem maior do que num vaso que tem outros agregados. Tá curtindo esse conteúdo até aqui? Então já deixa o teu like aqui pra gente e fica aqui ainda que tem bastante coisa sobre areia que tu precisa saber. Essa areia que a gente está falando até agora, que a gente encontra em materiais de construção, ela é chamada de areia lavada. Isso quer dizer que ela já vem limpinha, já não vem com nenhuma sujeira? Não, na verdade ela pode ter impurezas aí, né? Desde o processo de extração, dessa lavagem que eles fazem nela, né? Até no transporte, até ela chegar no material de construção que você está comprando, ela pode ter contraído sujeiras e impurezas. Então ela não é realmente uma areia limpa, uma areia pura. Eles chamam de areia lavada, porque essa areia ela é extraída do rio, né? Aí depois eles botam numas lagoas de decantação, onde a sujeira vai subir e vai ficar, em teoria, só a areia lá embaixo. Depois eles passam por um processo de lavagem para depois ela ir para comercialização. Mas essa areia, então, mesmo sendo lavada, ela não está bem limpinha, né? Então, por exemplo, não dá para te usar ela assim na íntegra para fazer um vaso com cimento branco, por exemplo. Você vai ver que se você adicionar essa areia junto de uma massa de cimento branco, ela vai amarelar a massa, não vai ficar com aquele nível de brancura que estava o cimento antes. Então a dica aí, se você quiser um vaso com alto nível de brancura, é você pegar essa areia que você quer usar nele, lavar ela, peneirar, tirar essa sujeira amarelada que fica na areia e depois tu colocar lá na tua massa. Assim com certeza tu vai conseguir um vaso bem mais branco. No caso do cimento cinza, se tu quiser usar ela, não tem problema, não precisa lavar, porque ela não vai chegar a interferir no tom do teu concreto depois. Muito importante, nunca, em hipótese alguma, use areia de praia para fazer os teus vasos de concreto. O sal ele não é inerte ao cimento e isso pode acabar reagindo depois. A gente encontra aí opções de areias limpas, né? A gente sabe que existem areias alcalinas com pH neutro já, para realmente não ter reação nenhuma com o teu concreto, né? Porque a gente tem que ter isso em mente, o material que a gente usa tem que ser sempre inerte ao cimento, né? Ou seja, ele não pode causar nenhuma reação que vá prejudicar a resistência desse material. E, em teoria, essa areia lavada que a gente falou antes, ela é inerte ao cimento. Mas, como a gente falou antes, né, desde o processo de extração dela, do transporte, até ela chegar até chegar na tua casa, às vezes também, ela pode ter entrado em contato com alguma sujeira, alguma impureza, ou até mesmo alguma matéria orgânica que vai acabar diminuindo a resistência desse teu concreto. Por isso existem as areias puras. A gente encontra essas areias já com pH neutro, né, sem nenhuma impureza, sem nenhuma matéria orgânica. Elas geralmente são usadas aí para o pessoal que usa em aquário, né? Por ela ter esse pH neutro, ela não pode mexer no pH da água, né? Porque os peixes são sensíveis, pode acabar até morrendo. Seria ótimo se a gente pudesse usar só esse tipo de areia para fazer os nossos vasos de concreto, né? Porque a gente tem certeza que ela já vem super limpa, que não vai alterar nada e tudo mais. Só que pensando aí tanto na produtividade, quanto pensando que tudo que tu coloca no teu produto vai acrescentar no preço lá na frente, se torna totalmente inviável. Ela realmente é bem mais cara, assim, tipo... A gente foi ver esses dias, uma aí era um saco de 25 quilos, era R$100, né? E um saco desse tamanho aqui de areia, a gente vai pagar aí, tipo, menos de R$4. Então, não dá, né? Então a gente fica à mercê da areia de construção, que é muito mais barata e que a gente consegue usar tranquilo, só tendo alguns cuidados. Primeiro que quando tu estiver preparando essa areia, né, separando essa areia para trabalhar, a olho nu você já consegue ver se tem alguma impureza maior ali, alguma sujeirinha, né? Então tudo que você vê ali de pedacinho de madeira, um galinho de árvore, uma graminha, qualquer sujeirinha que você vê, já é interessante você tirar e separar dessa tua areia. Se tem a possibilidade aí de tu lavar essa tua areia, uma maneira mais fácil da gente fazer isso, né, mais rapidinho, é você pegar essa areia e despejar ela num recipiente com água. Você vai ver que o que tiver de sujeirinha ali, de matéria orgânica, vai subir e a areia vai ficar no fundo.
Desse jeito a gente já consegue separar aí uma boa parte, né, das sujeiras que a gente encontra na areia. Mas aqui no nosso caso, a gente só chega a lavar mesmo essa areia e separar os grãos quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com cimento branco, para ele não amarelar, né? Ou então, em outro caso, que a gente vai precisar desses grãos em tamanhos específicos para fazer um granelite, por exemplo. Areia seca ou molhada? Esse é outro ponto que a gente precisa discutir. Nos depósitos, geralmente a areia fica a céu aberto, acaba chovendo e molhando, né? E dependendo de onde tu armazena aí na tua casa, pode ser que molhe também. Quando tu precisares colocar uma areia molhada no teu traço de cimento, ou seja, ali na tua receita, tu vai precisar levar em conta essa água que já tá vindo junto com ela, porque lembrando que é muito importante não ultrapassar a quantidade de água indicada pelo fabricante do cimento. Então, além dessa quantidade de água que você já usaria para fazer a sua massa, você tem que calcular e levar em consideração essa água que já vai estar presente na tua areia. E como é que a gente faz isso? Uma maneira bem fácil da gente fazer isso é a gente pegar uma areia seca, que a gente tem certeza que está seca, né, que ficou no lugar arejado ali, pegar um pote ou qualquer recipiente aí para você usar como medida, balde, tanto faz, colocar essa areia dentro e pesar ela. Marca o volume que você fez ali no pote, tira essa areia, coloca a areia úmida no lugar, mesmo volume e pesa. Você vai ver que a areia molhada vai estar mais pesada. Essa diferença de peso, então, entre as duas medidas é o que você vai ter que contar na hora de adicionar o restante da água na sua massa. Mas esse método ele não é 100% preciso, né? Porque a areia, quando ela entra em contato com a umidade, quando ela fica úmida, ela expande, ela fica com um volume maior do que quando ela está seca. Então, quando você for fazer a sua conta aí, você for pesar, já conta mais ou menos com isso, ela chega a ter até 35% a mais do volume dela quando ela está úmida do que em relação a quando ela está seca. Então, na hora de fazer pesar essa tua areia, já conta com isso, bota um pouquinho a mais de volume quando tu estiver pesando a areia úmida. E esse fato, né, dela expandir, de ela aumentar o volume quando está úmida, também é legal tu prestar atenção quando tu for comprar areia, já que se ela estiver úmida, tu vai estar levando menos areia do que tu está pagando. E se você já trabalha aí com uma quantidade grande de material aí de areia para fazer os teus vasos, tu vai reparar que ela realmente demora muito para secar. Aqui a gente armazena ela em saco, né? E mesmo quando está acabando lá no fundo do saco, que já está na oficina faz um tempo, ela ainda está úmida. Se você puder escolher, então, é sempre melhor a gente trabalhar com areia seca. Assim a gente vai ter certeza das medidas que a gente está usando, do valor que a gente está pagando por esse material. E também é um processo a menos na hora de fazer a tua produção ali, né? Não vai precisar ficar parando para pesar areia, comparar uma com a outra e tal. Granulometria, tipos, quantidade, impurezas, areia seca, areia molhada. Fala sério. Aposto como tu nunca imaginou que precisava saber tanta coisa sobre areia, né? Mas como pessoas que já testaram e erraram bastante, a gente te garante que é esse tipo de detalhe que faz toda a diferença. Vem cá, tu já tá inscrito aqui no canal? Aproveita para seguir a gente também lá no Instagram, porque por lá a gente acaba mostrando um pouquinho mais da nossa rotina. Um beijo e até mais!